Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação e hoje a pauta do programa é União Estável. Para você que está aí de olho em toda a programação da TV Mundi nos acompanhando. E para isso temos um advogado muito especial para falar sobre esse assunto, que é o Dr. Edson Machado. Ele é sócio titular e fundador do escritório Machado Filgueiras Advogados Associados aqui em São Paulo. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Kátia. É um prazer tê-los aqui no programa Mulheres em Ação. E eu começo o bate-papo perguntando para o doutor, o que é união estável? Bem, Kátia, muito melhor do que dizer simplesmente a definição de união estável, é melhor falar sobre o conceito de união estável, para que a gente possa fechar em relação a essa definição. Eu digo isso porque no texto legal, tanto na Constituição como nas leis infraconstitucionais, não consta a definição do que seria a união estável. Ela consta no nosso Código Civil a partir do artigo 1723, ela é definida naquele artigo, mas através de algumas normas de comportamento. Então nós podemos dizer assim, que ao longo de toda a vivência matrimonial, através do casamento comum, onde nós temos os cônjuges, nós vamos verificar que existe uma série de comportamentos, de direitos, deveres, obrigações de cônjuges. E nós sabemos também que ao longo do desenvolvimento social, existe primeiro o fato, para depois haver o fato jurídico. Ou seja, a norma legal, normalmente, ela vem depois da ocorrência do fato. Então o que nós vamos ter? Para que haja uma união estável, é necessário que haja um comportamento social adequado. Ou seja, para a união estável é necessário que os partícipes dessa união, eles tenham na realidade uma estabilidade no convívio, que esse convívio seja de acordo com aqueles representados pelo que determina a situação conjugal natural de um matrimônio, e que isso seja longo, duradouro, com direitos, deveres e obrigações para todos os partícipes. Então a gente poderia dizer assim, de uma maneira bastante plena, de que a união estável, ela ocorre a partir do momento em que duas pessoas, e nesse momento a lei determina, o homem e a mulher passam a viver de forma estável, adotando um comportamento social, tá, de acordo com o próprio regramento do matrimônio, ao longo do período, assumindo direitos, deveres e obrigações entre os dois. Então seria nesse sentido o conceito da união estável, que é muito melhor do que definir pura e simplesmente. Uhum. Então, e existe um tempo mínimo para que o casal que se configure a união estável ou não? Isso não tem. Estando junto há tanto tempo já se configura uma união estável, isso não existe. É fácil responder fazendo a evolução do conceito. Nós podemos ver assim. Em um casamento normal, comum, tradicional, onde obedece toda a sistemática que a lei determina, é considerado todos esses direitos e obrigações a partir do momento em que se assina alguma coisa. Então assinou vamos dizer assim, o contrato de casamento, né, assinou o termo dentro do cartório, no próprio religioso com efeito civil, já está caracterizado o direito, a obrigação de todos os cônjuges de acordo com a lei. Quando da união estável, ela se estabelece ao longo do período. Certo. Ao longo do período, ou seja, já não é, enquanto no matrimônio é a priori, é naquele momento, na união estável é a posteriori, ou seja, é necessária a comprovação dessa união estável. Então não há como configurar em que momento ela procede, em que momento as pessoas passam a ter esse direito. Existe a possibilidade, sim, da gente poder começar a mensurar essa união estável, se houver, na realidade, um contrato entre esses companheiros, digamos assim, para que se inicie essa união em determinado momento. Mas, normalmente, não existe tempo. Antigamente, quando se iniciou a discussão a respeito de união estável, aí sim, os doutrinadores falavam em determinado período. Normalmente se fixou um período mínimo de 5 anos. Como ocorre hoje, por exemplo, na Previdência Social. Uhum. Mas, na realidade, não existe tempo para que seja constituída a união estável. Porque ao longo de um período relativamente curto, vivendo as pessoas de maneira, intencionalmente, de maneira correta, de maneira plena, em que
os parceiros, vamos considerar assim, os companheiros, os conviventes, eles passam a ter um convívio natural, já está configurada no união estável, principalmente se houver aquisição, então, de patrimônio e de coisas assim durante esse período. Certo. Em relação à união estável, em relação ao concubinato, qual que é a diferença? Então, aqui nós vamos arrumar uma certa briga, né? Porque existem vários doutrinadores que consideram o concubinato e a união estável como naturais, como normais, e pouco se atém a alguns fatos importantes para ver a diferença. Eu, por exemplo, eu adoto um princípio bastante efetivo, que é simplesmente o fato de que na união estável ela é prevista em lei, é legalmente, ou seja, para que seja considerado como união estável é preciso que ambos os parceiros eles estejam em condições legais de se casarem. Tanto é que a lei facilita e muito o casamento dos parceiros da união estável a qualquer momento dessa união. Basta ele endereçar um requerimento ao cartório de paz para poder realizar esse fato e é facilitado pela própria legislação essa concessão para o casamento. Já no concubinato, não. No concubinato, para que haja o concubinato, uma dessas pessoas está legalmente impossibilitada de se casar. Entendi. Então, a diferença está nesse fato. Esse fato que eu considero bastante importante. Na união estável, se trata de uma simples opção das partes em não ocorrerem a tradicional matrimônio na forma como seus pais, seus avós fizeram. E passam a viver dessa maneira, pura e simplesmente. O concubinato, não. Pelo menos uma das partes está impossibilitada de casar. Então, a diferença por si só já demonstra que pode haver uma certa ilegalidade no concubinato. Aí, então, dessa forma, a concubina ou concubino não tem direitos. Podemos dizer assim ou não? Não. Terminantemente não podemos dizer assim. Porque mesmo que as pessoas vivam de maneira ilegal, e aí tem que estudar, tem que verificar, cada caso é um caso, né? O simples fato de ser concubinato, vamos imaginar, quando eu falo da ilegalidade, vamos imaginar que uma pessoa já seja casada e vive em estado de casado com outra pessoa. Está desfigurado o concubinato? Não, se ele vive regularmente com essa pessoa sequer sabe que ele é casado, há um impedimento aí oculto que a pessoa não sabe, teoricamente ela vive de uma forma regular. Está constituindo uma entidade familiar normal, mas em determinado momento ocorre de um óbito ou coisa assim. Ela vai concorrer sim, a concubina em igualdade de condições nessa realidade, ela pode concorrer também com a verdadeira família dessa pessoa, porque ela não está sabendo da ocorrência disso. Mas é tudo separado. Em relação ao direito civil, existe um direito estipulado, em relação ao direito previdenciário outro, mas na realidade pode acontecer sim, de haver concorrência, assim como pode acontecer desse concubinato gerar total e pleno direito para essas pessoas, para a instituição. É bom, a sua pergunta foi muito importante e inteligente no seguinte sentido. Até antes de 1988, isso é importante que a gente mencione, não existia essa instituição. Né? Nada se falava, tudo era concubinato, tudo era concubinato. Por quê? Porque não existia na realidade, para o direito brasileiro até essa época, essa possibilidade de proteção de um ente que não fosse do casamento. A partir de 88, não, os estudiosos, eles começaram a entender que o que a nossa legislação deveria proteger na realidade é o ente familiar, não são os indivíduos, é o ente familiar. E você verificou que já naquela época anterior a 1988, de Minas Gerais para cima, as pessoas mais se amaziavam, mais viviam em estado de casados do que se casavam, por inúmeros motivos que nem cabe aqui mencionar. Então, o que fez o legislador, os estudiosos, quando montaram a Constituição, foi proteger o ente familiar. Então, poxa vida, com tudo isso, coube na legislação, tranquilamente, na Constituição e na legislação subsidiária, dá valor a isso, dá uma proteção do Estado para esse ente familiar. Então, tanto faz a pessoa que é casada, normalmente, naturalmente, de acordo com as tradições anteriores, e aquele que vem, a partir desse momento, viver em estado de casado, mas tendo condições para o casamento, a proteção que o Estado dá a essas pessoas são as mesmas.
Agora, doutor, é indicado fazer um contrato de união estável? Essa pergunta o doutor vai estar respondendo logo após o intervalo.